A gente aproveita para te contar também que após esse acordo fechado entre Israel, Egito e o Hamas, a gente não tem essa lista mais uma vez, a terceira lista sendo divulgada e mais uma vez sem brasileiros. Brasileiros ficando fora desse grupo que poderá cruzar a passagem de Rafah para seguir até o Egito. Por isso que a gente já vai acionar, começamos um novo dia já chamando o nosso time de reportagem, o Pedro Nogueira, para trazer todos os detalhes dessa negociação que agora entra numa fase totalmente diplomática, né? Por isso que eu chamo e converso aqui com o Pedro, que tem todos os detalhes dessa ausência, para a gente começar a explicar e tentar montar esse quebra-cabeça, porque temos 34 brasileiros ainda ali na faixa de Gaza, mas até o momento o Brasil não consta nesta lista de vários países, entre eles Estados Unidos, americanos, mais de 400 saindo pela passagem de Rafah e os brasileiros não. Por isso, Pedro, eu queria que você trouxesse todos os detalhes, o que a gente já sabe, qual o motivo, mais uma vez, da ausência desses brasileiros que querem sair, querem deixar Gaza, mas não estão conseguindo. Bom dia para você e boa sexta-feira. Oi, Renan, bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse novo dia na CNN Brasil. Ainda não há um motivo claro pelo qual o Brasil ficou de fora dessa terceira lista de pessoas autorizadas a deixarem o território da faixa de Gaza, a cruzarem a passagem de Rafah. A gente está aqui com a lista dos países, foram contemplados aqui Alemanha, Estados Unidos, Itália, Indonésia, México e Reino Unido, num total de 571 pessoas sem brasileiros. Isso aumenta a pressão sobre a diplomacia brasileira, já que quase uma quantidade elevada de pessoas já está deixando a faixa de Gaza e o Brasil ainda não conseguiu essa autorização. Lembrando então que o chanceler brasileiro, o embaixador Mauro Vieira, falou com seu contraparte do Egito na tarde de ontem em busca de reforçar essas negociações e garantir que o Brasil estivesse contemplado por essas próximas listas, para que os brasileiros possam então deixar a faixa de Gaza o mais rápido possível. E o ponto aqui, pelas apurações da CNN nos últimos dias, é que os critérios para qual país fica dentro e fora dessa lista não estão claros. A gente conversou também com representantes dos países que estão envolvidos nessa negociação e tem um jogo de empurra aqui, de um lado as autoridades egípcias dizendo que a responsabilidade é do Estado de Israel em definir quem entra e quem sai, e, portanto, se eximindo dessa não inclusão dos brasileiros na lista. E do outro lado, o Estado de Israel dizendo que não há razões políticas e também dizendo que não são eles quem definem quem entra e quem sai da lista de pessoas autorizadas a cruzar a passagem de Rafah. A gente vai acompanhando, então, essa tentativa intensa do governo brasileiro de ter gestões políticas bem-sucedidas para incluir os brasileiros nas listas dos próximos dias. Essa é a expectativa que segue, então, nessa sexta-feira, ainda sem os brasileiros com autorização de deixar Rafah. Renan. E Pedro, uma dúvida, nas apurações que vocês obviamente fazem por aí, conversando com diplomatas, com pessoas ligadas ao governo, a gente tem a previsão de uma nova lista ser divulgada ainda nas próximas horas, nos próximos dias, enfim, porque a gente sabe, né, esses brasileiros, enquanto há um jogo de empurra, como você nos trouxe, esses brasileiros estão ali, querendo atravessar. Tá claro, né, o desejo de cruzar a fronteira para regressar ao Brasil, não para ficar no Egito, né, para se refugiar no Egito. Então, eu queria saber se tem já algo para a gente avançar nesse sentido de uma nova lista e possivelmente ter agora nomes brasileiros. Renan, pode ser que seja divulgada uma próxima lista nos próximos dias, né? A partir de amanhã pode aparecer uma nova lista de pessoas autorizadas. No entanto, o importante a gente destacar aqui é que ainda não há esse critério claro e por isso não há garantia de que o Brasil possa estar nessa quarta lista. Nas palavras do embaixador Alessandro Candês, que a CNN entrevistou ontem, os critérios parecem razoavelmente aleatórios. Então não tem como garantir que essas pessoas vão receber
receber essa autorização na lista que pode ser divulgada a partir de amanhã. E a situação dessas pessoas vai ficando cada vez mais difícil. Renan, eu quero relembrar aqui também os relatos dos brasileiros que estão lá em Rafah e que mantêm contato com a CNN Brasil constantemente nos últimos dias, relatando uma situação dramática de acesso a bens de necessidade básica. Por exemplo, a água já acabou naquela região, já ficou bastante difícil ter acesso à água potável, as pessoas já estão bebendo água não tratada há vários dias. O preço da comida também subiu de maneira muito forte, então ficou cada vez mais difícil ter acesso à comida e outros itens de necessidade básica nessa situação. Então, o que é importante a gente destacar é que a pressão sobre o governo brasileiro e sobre o Itamaraty aumenta consideravelmente para que seja tomada algum tipo de providência e para que essa negociação avance para retirar os brasileiros de lá. Lembrando que há um avião da Força Aérea Brasileira já de prontidão no Egito há algumas semanas para que essas pessoas possam chegar ao território egípcio e serem trazidas imediatamente para o território brasileiro. Renan. Tá certo. Pedro Nogueira conversando com a gente ao vivo de Brasília e trazendo pontos sensíveis dessa repatriação, dessa possível saída desses brasileiros que ainda não tiveram autorização de deixarem a faixa de Gaza, de cruzarem ali pela passagem de Rafah. Pedro, obrigado, agradeço, a gente volta a conversar ao longo do novo dia e eu toco aqui em 3 pontos que o Pedro nos trouxe. Primeiro deles, o desejo desses brasileiros é claro, de deixarem ali a faixa de Gaza, de cruzarem a passagem de Rafah, não pretendem ficar no Egito. Um outro ponto, como o Pedro nos trouxe, tem um avião da Força Aérea Brasileira já há mais de semanas esperando para trazer esses brasileiros para o Brasil e agora a gente tem esse jogo de empurra e segundo, as conversas que a gente vem apurando, tudo que a gente vem entrando em contato, não há um critério claro do porquê esses brasileiros não podem deixar a faixa de Gaza, ou seja, é a terceira lista que sai, mais países foram contemplados e o Brasil, mais uma vez, não se encontra nessa lista. Em uma postagem no X, ou X, que é o antigo Twitter, o Itamaraty disse que o ministro Mauro Vieira conversou por telefone com o chanceler do Egito, Sameh Shoukry. No texto, o Itamaraty disse que o ministro reiterou gestões pela liberação da passagem de Rafah para os brasileiros retidos em Gaza para que possam entrar em território egípcio e ser imediatamente repatriados. Informação importante que a gente traz para vocês. O embaixador Alessandro Candeias, que vem fazendo essa ponte, esse elo de ligação para tentar fazer com que esses brasileiros deixem Gaza, representante do Brasil junto à Palestina, disse à CNN que não está claro, como o Pedro nos trouxe, esses critérios para a composição das listas de estrangeiros que estão autorizados a deixar a faixa de Gaza e que o governo segue em contato com as autoridades justamente para agilizar a repatriação dos 34 brasileiros que seguem no território. Vamos ouvir. Não há critério claro, não há critério transparente, nos parece mais ou menos aleatório, não há possibilidade de entender o critério. Justamente por causa disso, o Brasil está fazendo todas as gestões no mais alto nível para que esse grupo de brasileiros seja incluído nessa lista. Quando eu digo no mais alto nível, estou falando do presidente da República, presidente Lula, que já telefonou para o presidente do Egito, para o presidente de Israel, para o emir do Catar, para o presidente dos Estados Unidos. Da mesma forma, o ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, telefonou para os seus homólogos da região. Da mesma forma, o ministro Celso Amorim, ou seja, nós estamos tratando dessa questão no nível político, da maior interlocução possível, interlocução de Estado, justamente para dizer que o grupo brasileiro é um grupo pequeno, são 34 pessoas, a metade desse grupo são crianças, são binacionais, basicamente, então são residentes, palestinos residentes em Gaza e brasileiros. Outro aspecto importante, eles não vão ser refugiados no Egito, não há a menor ideia de eles se instalarem no Egito, a ideia é que eles façam o trânsito da fronteira até o Cairo e de lá tomem um avião da Força Aérea Brasileira, ou seja, não há absolutamente nenhuma razão por que reter os nossos brasileiros.
E vocês estão entendendo a complexidade dessa história que a gente está trazendo para vocês? Se trata agora de uma questão meramente burocrática e diplomática, acima de tudo, como o embaixador Alessandro Candeias nos trouxe. É uma questão agora de autorização apenas. A estrutura, a logística está montada. E aí eu trago um outro ponto dessa fala, muito forte, muito sensível. São 34 brasileiros em Gaza e a metade desse grupo é composta por crianças. Então, são crianças que estão ali. Inclusive, o embaixador Alessandro Candeias, que é esse representante do Brasil junto à Palestina, falou também à CNN sobre as negociações com Israel para proteção desses 34 brasileiros que, nesse momento, estão vivendo ali uma situação bastante complicada, bastante crítica, falta de suprimentos, falta de alimento, preço caro, ou seja, é uma situação muito delicada. Vamos ver. Quando nós trouxemos os brasileiros do norte para o sul, nós avisamos as autoridades israelenses do deslocamento do ônibus brasileiro. Nós demos a placa, o nome do motorista, a relação dos passageiros, o ônibus estava com a bandeira brasileira, tudo com total transparência e tudo para identificar claramente que aquele ônibus era do Brasil. Bom, agora, nesse segundo momento, nos dias mais recentes, nós informamos as autoridades de Israel onde estão, o endereço onde estão os brasileiros, as 3 casas em Rafah e os apartamentos onde eles estão em Khan Yunis. Ou seja, a todo momento nós temos essa responsabilidade de, com base, mais uma vez, no direito humanitário, de proteção aos não combatentes, de proteção aos civis, o princípio de distinção, mostrar e transmitir oficialmente, através da nossa embaixada em Tel Aviv, às autoridades de segurança de Israel, onde estão os nossos nacionais, para que eles não sejam objeto de nenhum ataque. Assim tem sido respeitado até o momento e eu não tenho nenhuma dúvida de que será respeitado até o momento da saída deles. Vamos nos aprofundar mais nesse assunto, por isso eu chamo para essa conversa e para trazer uma análise sobre o que a gente vem falando, sobre esses brasileiros binacionais que querem deixar a passagem ali de Rafah, deixar Gaza e seguir para o Egito para retornar ao Brasil. Por isso que eu converso com o professor de Segurança Internacional e de Defesa também do IBMEC de Belo Horizonte, Christopher Mendonça. Muitíssimo obrigado, professor, por estar conosco aqui nesta sexta-feira no Novo Dia. Bom dia. Bom dia, Renan. Prazer poder falar com vocês. Bacana. Professor, acho que a primeira pergunta que eu tenho para você, diante desse cenário que a gente vem acompanhando, é a questão dos brasileiros fora dessa lista. Mais uma vez, a gente viu as falas do ministro Mauro Vieira e também do embaixador Alessandro Candeias sobre essa situação. E aí eu te pergunto, é uma questão de negociação ou ainda falta mais algum tipo de esforço para que esses brasileiros possam, de fato, deixar ali Gaza? Bom, de acordo com as manifestações do Itamaraty, todos os esforços diplomáticos foram feitos nesse sentido. O embaixador Mauro Vieira, nosso chanceler, falou várias vezes, com o seu homólogo lá no Egito, na tentativa de abrir essa fronteira e trazer os brasileiros de forma rápida para o nosso país, tirando eles daquela ocasião de bastante pressão do ponto de vista humanitário. Inclusive, o embaixador Candeias, que fica ali na Cisjordânia, representando o Brasil junto à autoridade palestina, também anuncia que até mesmo os presidentes foram envolvidos naquilo que o Itamaraty chama de diplomacia de cúpula, de diplomacia de alta política, na tentativa de fazer esse escoamento de pessoas ali da faixa de Gaza. Mas, infelizmente, nessa terceira rodada de saída de pessoas, o Brasil ainda não consta como sendo um país contemplado. Ontem, por exemplo, nós tivemos a retirada da maioria das pessoas que são norte-americanas, uma lista de mais de 500 pessoas foi anunciada e a grande parte dessas pessoas eram dos Estados Unidos. E hoje, no 27º dia dos combates, na terceira lista apresentada, o Brasil, infelizmente, não está contemplado mais uma vez.